Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não vou ter aqui o conteúdo pré-pronto. Eu vou fazer o conteúdo do zero e explicar um pouco como funciona. Então, o que que eu vou fazer nesse vídeo vai ser explicar uma estrutura de dados que se chama linked list. O que que são estruturas de dados? Mostrei, por exemplo, o array, que é basicamente aquela estrutura bem simplesinha que a gente tem um elemento atrás do outro, em memória contínua, bonitinho, então a gente tem um elemento aqui atrás do outro. Só que, quando a gente trabalha com estruturas de dados, a gente vai ter situações em que a estrutura não é muito eficiente. Em algumas situações, a estrutura vai ter limitações. Por exemplo, um array ele pode receber valores sempre do mesmo tipo, mesmo tamanho, ele vai ter um tamanho específico no nosso array, uma limitação, e a gente tem que trabalhar com isso de forma diferente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um array, tenha 5, 1, 4, 2 e 3. Se eu quiser remover esse elemento aqui 1 da posição 1 do array, para mim manter a estrutura dele funcionando com os indexes bonitinhos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover esse 1, aí eu tenho que pegar, passar o 4 para cá, eu tenho que zerar o tipo ó, 4, aí eu tenho que passar o 2 para cá, 3 para cá, e aqui tem que zerar. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que fazer cada elemento ir um para a esquerda para remover um elemento nele. E tem toda essa parte, assim, de, tipo, em algumas situações vai faltar coisas que a gente pode fazer. Ele acaba tendo algumas limitações. Para isso, a gente tem as estruturas de dados, que vão ser um pouco mais complexas, a forma que elas funcionam, como é que faz para trabalhar com elas. Só que elas vão ter algumas vantagens e desvantagens também. Nesse caso aqui, eu vou mostrar uma estrutura de dados chamada linked list. Como é que ela funciona? Ela funciona em cima de um conceito de ponteiros. Então, a gente vai utilizar ponteiros para structs e cada struct vai ter um valor. Como é que funciona mais ou menos isso? Pensa que em vez de a gente ter um array de 5 elementos, a gente vai ter um elemento, que vai ser nosso node, que a gente vai chamar nosso nó da linked list, certo? Deixa eu pegar e dar um Ctrl+C, fica mais bonitinho. Então, aqui a gente tem. Ele vai ser composto de uma struct com dois elementos. Pode ser três também, só que varia. O que vai ser cada elemento? Um vai ser nosso valor, certo? Então vai ser aqui nosso valor, vai ser o valor que a gente vai armazenar nele. E o outro vai ser um ponteiro, que a gente pode chamar de next. Já vou explicar o porquê o ponteiro. Isso aqui vai ser nosso nó. Vai ser nosso nó. Nó, certo? Cada nó vai estar em endereço de memória. Então, 0x21. Tanto faz o endereço aqui, é só para explicar. Se eu quiser fazer um array, para mim ter um valor antes do outro, eu tenho que ter ele num espaço de memória constante e sequencial. Já a linked list, ela não precisa disso. Eu posso, por exemplo, criar um outro nó, certo? E esse nó vai estar em uma memória, pode ser até anterior, pode estar aqui em 010, certo? Esse valor aqui, vamos dizer que é 5, esse valor vai ser 2. E como é que funciona a linked list? Eu vou dizer que o próximo elemento da linked list, ele vai ser o endereço de memória desse aqui. Então, ele aponta para um outro nó. Então, aqui dentro ele vai armazenar 0x10. Aí eu posso, por exemplo, criar aqui embaixo um outro nó, que vai ser aqui na endereço de memória 48, por exemplo. Ele vai ter um valor de 9. Aqui ele vai ter padrão null, então a gente sempre inicializa ele sem um próximo, certo? E daí a gente seta. Opa, botei como mul. Aí, por exemplo, eu posso dizer agora que esse nó aqui, o nosso 0x10, esse que está aqui nessa posição, o próximo dele eu posso dizer que vai ser esse aqui. Então, eu posso dizer que agora ele aponta para cá, certo? Então, o que que eu sei? A partir desse primeiro nó, que vai ser o nosso head, que a gente chama, o nosso início da nossa linked list, a cabeça da linked list, a gente pode percorrer a partir do próximo dele para chegar no 0x10. A gente vê o próximo, né, do 0x10, a gente pode ir até o 0x48, e a gente pode fazer isso até a gente chegar, por exemplo, no null. Quando a gente chegar no null, quer dizer que acabou a linked list. Tá, beleza, a gente consegue fazer sequencial. Só que qual que é a vantagem disso? Uma das vantagens que a gente vai ter é, por exemplo, para remover um elemento. Lembra quando eu quis remover um elemento do array, eu tive que pegar, puxar cada um para a esquerda? Aqui não, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu vou pegar aqui esse meu next aqui, em vez dele ser para esse elemento, ele vai passar a ser para esse aqui, certo? Aí depois eu libero a memória desse e pronto, acabou. Agora, em vez de 0x10 aqui é 0x48, eu removi um elemento, eu só precisei mudar para qual endereço o primeiro elemento apontava
E eu tive que remover esse aqui da memória, porque como ele é alocado de forma dinâmica, eu removo ele da memória, fechou. Funciona bonitinho. Essa é uma das vantagens. Outra vantagem é que ele não tem uma limitação de qual tamanho que a gente pode trabalhar. Se eu quiser criar depois um outro nó e botar aqui na frente, eu posso. Se eu quiser botar 40 nós, um atrás do outro, eu posso. Porque como ele é alocado de forma dinâmica, cada nó está em um endereço diferente, não importa o endereço que ele está, ele não precisa ser sequencial. Enquanto a gente tiver memória, a gente pode ir criando nós. Então, essa é uma vantagem. A gente pode crescer ele sem ter que realocar memória. A gente pode remover elementos de forma muito fácil. A gente pode adicionar elementos ao final de forma muito fácil. Mas qual que é a desvantagem? Vamos supor que eu tenho uma lista com 500 nós. Para mim ir do elemento 0 até o 500, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir do 0 para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6. Eu tenho que percorrer a lista inteira. Enquanto no array, lembra que a gente tinha aquele cálculozinho que ele começa com o endereço da memória? Se eu quiser ir para o elemento 500, o que eu tenho que fazer? Eu pego o endereço do array, certo? Eu vou somar com... Vai ser basicamente o seguinte. Endereço do array mais 500 vezes o tamanho de cada elemento. Eu só vou pular a memória para 500 na frente. Eu não preciso ir por cada elemento. Porque eu tenho acesso a isso. Eu sei que a memória é contínua. Então eu sei exatamente onde vai estar o próximo elemento. Com o linked list não, eu tenho que percorrer cada um. Só que, basicamente é isso. Tem vantagens, tem desvantagens, tem utilidades e problemas, mas beleza. Agora, para a implementação disso, como é que a gente faz a implementação? Eu vou aqui para o código, vou explicar cada parte do código. Eu acho que eu vou até introduzir um conceitozinho novo, bem simples, mas eu vou ir por cada parte do código mostrando ali bonitinho. Certo? Aqui no código a gente vai criar nosso 14-linkedlist.c. A gente vai dar um include stdio.h, include stdlib.h, a gente precisa ter acesso a uma lock. Eu vou criar aqui minha int main, certo? Opa, botei errado aqui. Int main. Beleza. Como é que a gente tem que começar a pensar nisso? Se a gente, no nosso linked list aqui, nosso node, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma struct, isso aqui é basicamente uma struct, que vai ter um valor e um ponteiro. Como é que a gente pode criar isso aqui? A gente vai criar aqui em cima, antes mesmo da main, que a gente vai ter acesso dentro da main e fora. A gente vai dizer aqui, struct node, abre aqui as nossas chaves, fecha com vírgula ponto. O que a gente vai dizer que a gente tem aqui? Um int valor, vai ser nosso valor aqui bonitinho. E um node next. O que é esse next? É um ponteiro para uma outra struct do tipo node. Então, como é que a gente diz? Struct node next. Simples assim. Se eu quiser usar isso aqui na main, o que eu vou dizer? Struct node head. E eu vou ter que criar ela ali. Fica um negócio meio esquisito, fica muito grande. Para isso, a gente vai usar uma coisa que é a parte do typedef, que a gente vai definir um alias. É uma simplificação para esse struct node. Como é que a gente faz isso? Typedef. E aqui no final, a gente vai dizer o nome que a gente vai dar. List node. Agora, em vez de eu ter que dizer struct node pam, 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 eu vou dizer o quê? List node head. Acabou. Eu só vou simplificar em uma linha, para não ter que ficar botando struct node pam, pam, pam. List node head. Agora, o list node ele é a mesma coisa que eu dizer struct node. Ó, typedef struct node. Certo? É a mesma coisa. Certo. Agora, o que a gente pode fazer para começar a mexer com a linked list? Eu posso fazer aqui direto no meu código, de uma forma bem direta, como funciona e exemplificar. Ou posso fazer de um jeito um pouco mais bonito, adicionar algumas funções que a gente vai poder utilizar como linked list, fazer uma coisa mais complexa e mais completa. Eu vou fazer esse caso, que é bem simples na realidade. E o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma função de criar um node. Então, para mim conseguir criar um novo node, eu vou fazer uma forma de adicionar um novo node ao final da minha linked list, uma forma de remover um node do final da minha linked list, e uma forma de adicionar um node no início da minha linked list, ou remover um node do início da linked list. E também dá de remover um node do meio. É bastante coisa, então é um pouco confuso até, mas vou fazer bem devagarinho e tentar explicar bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma função para a gente criar um novo node. Essa função, a gente pode definir ela aqui em cima, que ela vai ser o quê? ListNode, que ela vai retornar um node para a gente. A gente quer um retorno para um node. Ele vai retornar um ponteiro para um node. Ele vai retornar o endereço de memória que a gente criou esse novo nó. Vai ser aqui nosso createNode. O que a gente vai receber dentro dessa função? A gente vai receber o valor que a gente vai criar nosso node.
valor, certo? Como é que a gente pode implementar isso aqui? Eu vou copiar aqui embaixo. Aqui na nossa função de criar o novo nó, eu vou até fazer uma coisa diferente, que é usar uma função chamada sealloc, que é praticamente a mesma coisa que uma lock, mas a gente vai estar setando todos os elementos dentro dela para 0. Como vai ser aqui? ListNode new igual sealloc. O que sealloc vai receber? Quantos elementos a gente quer criar e qual vai ser o tamanho. A gente quer criar um elemento e o size dele vai ser size of listNode, certo? Basicamente isso. Então a gente vai estar alocando um elemento do tamanho de um listNode e a gente vai estar setando cada elemento desse endereço para 0. Porque quando a gente trabalha com uma lock, a gente está pegando da memória e quando a gente libera para a memória, a gente não inicializa ele para 0. A gente pode pegar, por exemplo, um valor 1, a gente pode pegar um endereço de memória que tinha alguma coisa já antes e que não foi limpada, porque não precisa ser limpada, a gente limpa isso manualmente. Agora, o que a gente vai dizer aqui? Eu posso dizer que o quê? Que o meu... Eu vou ter que verificar se o meu new deu certo. Então, if new igual a null, quer dizer que deu errado a alocação. Então, eu vou dar aqui um printf. Não foi possível alocar o endereço, certo? Ponto. E beleza, vou dar esse printf e eu vou dar um return null. Por que eu vou retornar null? Depois já vou explicar. Eu poderia fazer ele dar um erro, mas tem um motivo para mim não fazer ele dar um erro aqui. Eu posso fazer e tal, e fechar o nosso código, mas já explico depois. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Beleza, a gente criou nosso novo node. Eu posso dizer que o new val igual ao valor que a gente passou. Então, agora, o valor armazenado dentro do nosso node é igual ao valor que a gente criou aqui, que a gente passou para ele. Eu posso até fazer com uma lock, sem setar para 0, só que, idealmente, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que setar aqui o meu new next igual a null, para dizer que ele vai ser nulo. Porque lembra que pode ter um espaço de memória que tinha já algum valor? Se ele estiver ali na parte do meu next, pode ser que ele ache que o valor não é nulo, certo? Então eu seto ele para nulo de forma explícita ou uso o sealloc lá para setar tudo para 0. Aí tá, beleza, o que eu faço agora? Como eu já tenho que o meu valor está setado, que o próximo elemento é nulo, porque eu não quero saber o próximo elemento ainda, e eu já verifiquei se alocou tudo certinho, eu posso só retornar meu novo elemento. Eu criei o node e retornei ele. Beleza, e para que serve isso? Como que eu vou usar agora? Eu vou ter que ter o meu elemento inicial, que vai ser o meu head, vai ser o primeiro nó. Eu posso definir ele aqui dentro, ou eu posso definir ele aqui fora. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, listNode head igual a null. O que eu estou dizendo? O meu head é vazio, então eu não tenho nada aqui dentro dele. Eu vou só definir um ponteiro para um valor limpo. Qual que é a vantagem de eu botar ele aqui em cima? Se eu botar ele aqui fora, toda a função vai poder acessar ele de forma direta e fica mais fácil. Se eu botar ele aqui dentro, eu vou ter que passar ponteiros para esse head, vou ter que mexer um pouco mais com o ponteiro. E na prática, diria que o melhor approach, porque a gente pode querer trabalhar com mais de uma linked list ao mesmo tempo e tal. Só como nesse caso aqui, a gente está trabalhando só com uma e é para explicar, eu acho melhor botar aqui fora do nosso main, porque senão a gente vai ter que passar um ponteiro para o nosso head para cada função que a gente for fazer adiante, certo? E tá, a gente criou nosso head, e agora, beleza, a gente tem uma função para criar um node, a gente já tem o nosso head, que é nosso ponto inicial, a gente pode pensar que ele está aqui ó, como nulo, então vou até limpar aqui. Nosso head aqui, ele é simplesmente nulo. Beleza, a gente não tem nada aqui nele. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer, por exemplo, que o nosso head é igual create node 5. Beleza. Então agora a gente tem um head, ele vai ser um node que vai ter o valor 5. Então, em vez de ele ser null, ele vai ser um head, ele vai ter aqui o valor, vai ter o valor aqui 5, 5, e ele vai ter um ponteiro que a gente setou para null. Então, ele não aponta para lugar nenhum, certo? Tá, a gente já tem aqui nossa parte inicial, que é o nosso head. Então, a gente já tem um ponto inicial. E o que a gente tem que fazer sempre que a gente termina um código que a gente tem alocação dinâmica, a gente tem que limpar a memória. A gente tem que fazer uma função de cleanup. O que o cleanup vai ser? Ele vai pegar, vai em cada elemento e vai limpar ele. Como que eu vou fazer isso aqui? Vai ser uma função que eu vou chamar de void cleanup, certo? Como eu tenho aqui já o meu head fora, eu não preciso passar nada para ela. Eu já tenho acesso ao meu head porque o head está definido fora da main.
Se eu definisse ele dentro da main, eu ia ter que passar o endereço do head e tal, mas como tá para explicar aqui, fica até mais fácil assim. Aí tá. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que limpar a memória, certo? Como eu posso ter mais de um elemento dentro da minha linked list, eu poderia ter, por exemplo, o meu head apontando para um outro elemento, certo? Opa. Poderia ter meu head apontando para esse elemento aqui. Eu não posso só liberar o meu head. Eu tenho que ir por cada elemento do meu array e tenho que liberar esse elemento. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um ponteiro, que vai ser pode ser nosso atual, temporário, tanto faz o nome. E ele vai ser igual ao endereço do nosso head. Por que isso? Já vou explicar. Pensa que esse ponteiro vai estar aqui em cima. Ele só vai estar apontando para o head, para a gente não perder a referência do head. Aí o que eu posso dizer para mim limpar minha memória? Eu vou dizer o quê? Enquanto o meu head for diferente de nulo, você lembra que eu falei que o nulo é o final? Quando ele virar igual a nulo, quer dizer que acabou o código, quer dizer que ele terminou a linked list. Ele está no final, a linked list está vazia. O que a gente vai fazer? Se o meu head for diferente de nulo, como o meu atual ele é igual ao head, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o head é igual ao head next. Então, agora, o ponteiro que era armazenado para o meu head, ele vai vir para cá. Então, a gente está agora como isso aqui sendo o nosso head. E a gente tem que liberar espaço de memória aqui. Lembra que a gente tem que liberar aquele espaço de memória? Se eu só fizesse isso sem o meu current, eu não ia ter como saber onde é que isso aqui está. Eu perdi a referência para ele. Esse meu current, o temp, que eu criei aqui, ele vai saber onde é que é. Aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer para ele limpar o meu current. Então ele vai apagar da memória isso aqui. Certo? Aquilo ali não existe mais na memória. E eu tenho só meu head, então ainda tenho o ponteiro para ele. E ainda tenho meu current aqui, apontando para um lugar vazio agora. Só que eu não quero que o meu current aponte sempre para o lugar vazio. Eu quero que o meu current mantenha apontando para onde eu quero apagar depois. Então o que eu vou dizer? Current igual ao novo head, certo? Então meu current vai apontar para cá. Ele vai verificar de novo. O head é igual a null? Não, ele tem coisa alocada. Então ele vai dizer que o head é igual ao head next. Então o head vai passar a ser igual a null, certo? Então o meu head agora é nulo. E como o meu while ele não para de executar quando a condição vira falsa, ele só deixa de repetir a condição quando chegar aqui no final, ele vai liberar o meu current, que é isso aqui, vai dizer que o current é igual a head, então o current também passa a ser nulo. Como o meu current ele não é alocado de forma dinâmica, ele é só um ponteiro para o head, fechou, eu não preciso apagar ele nem nada, e pronto, isso aqui é uma função de cleanup. Então sempre que eu rodar aqui depois, cleanup, pronto, isso aqui vai limpar minha memória, e fechou. Depois disso aqui eu já posso parar de executar o código. Se eu rodar esse código aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver se vai ter algum erro. Ó. GCC, deixa eu botar minúsculo, GCC 14-linked-list.c, -o vai ser nosso linked-list. Ah, tá, ele deu aqui que teve, aqui, ó. Só porque eu não botei aqui em cima, ele vai dizer que é uma funçãozinha que não foi criada inicialmente. Então, deixa eu botar em ordem, bonitinho, fechou. Vou dar um clear aqui. Foi. Compitou normal. Ali ele só tinha dado aquele errinho porque eu não tinha botado aqui em cima, mas também ia rodar normalmente. Agora eu posso dar aqui nosso ponto barra, linked list. E tá, rodou, não deu erro. O que faltou? Faltou a gente fazer alguma forma de acessar o elemento da nossa linked list. Nossa função de traverse. O que ela vai fazer? Vai percorrer cada elemento, vai printar o valor e fechou. Ela só vai percorrer cada elemento e dizer qual o valor. Na prática, se parar para pensar, o que isso aqui faz? Ela percorre cada elemento. E o que ela faz quando percorre cada elemento? Ela diz pra gente que ela vai limpar esse elemento. Em vez de a gente limpar o elemento, a gente vai percorrer cada elemento e escrever o valor. Então eu posso até copiar ela aqui. Vou copiar. Eu posso até botar aqui em cima uma void cleanup. Essa aqui vai ser a nossa void traverse, que ela vai percorrer cada elemento da nossa linked list. Void traverse. Vamos chamar aqui de traverse. O que ela vai fazer? List node current é igual a head. Então a gente vai setar como igual a head. Eu não posso mais fazer esse head next, porque esse head é o início da minha linked list e eu não posso perder o endereço dele, porque eu não vou apagar minha linked list agora, eu só estou percorrendo para escrever. Então o que eu vou dizer? Enquanto o meu current não for null, que esse meu current aqui é só um ponteiro, ele não vai mexer no valor do head, não vai mexer no endereço de memória do head, ele só vai apontar para onde é que eu estou mexendo. Eu posso mudar ele à vontade. Então o que eu vou dizer? Enquanto o meu current não for nulo, eu vou printf, certo?
porcentagem D barra N, vírgula, current val. Então, eu vou escrever o valor que está dentro do meu current. E, para mim poder continuar indo para o próximo elemento, eu vou dizer agora que current igual current next, certo? Seria a mesma coisa que se eu fazer aqui, ó, bonitinho. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, pensa que, por exemplo, o meu head está aqui. O meu current vai apontar para o head, vai escrever o valor que está no meu head aqui, certo? Escrever o valor aqui, vai para o próximo, vai escrever o valor e vai para o próximo depois. Vai fazer isso até ele chegar no final do linked list. Então, isso aqui é meu traverse, é basicamente isso. Onde eu boto meu traverse? Aqui. Por que eu não posso botar ele depois? Se eu botar no cleanup, eu liberei minha linked list está vazia, não vai ter o que escrever, eu já matei a minha memória. Então, opa, traverse e o cleanup por último, certo? Quando eu executar isso aqui, ó, ele escreveu 5, certo? Bonitinho. Se eu criar, por exemplo, aqui agora um novo node, que vai ser o meu, vamos dizer aqui que vai ser meu list node new igual create node, certo? Vamos dizer, eu vou criar um node com 1. Eu vou dizer agora que o meu head next igual a new. Eu, teoricamente, deveria fazer aqui algumas verificações para verificar se ele foi nulo ou não e tal. Mas aqui é só para exemplificar. Quando eu executar esse código aqui, ó, tá vendo? 5, e agora ele disse 1. Então ele percorreu do 5, foi para o próximo, escreveu 1. Tá, beleza. Meu traverse está funcionando. O que eu até posso fazer, em vez de eu dar um barra N no final, eu posso dizer porcentagem D e uma setinha, para ficar bonitinho. E no final aqui, depois de eu percorrer cada elemento, eu vou dar só um printf com meu barra N, para ele só terminar a minha linha no final, certo? Então, seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar mais bonitinho se eu fizer isso aqui, ó. List node new igual create node. Vamos passar aqui o 1, só para mostrar como fica bonitinho. E agora eu vou dizer que o head next igual a new, certo? Quando eu rodar isso aqui, olha como ficou bonitinho, e vai ficar setinha. Só que tá vendo que ele está criando uma última no final? Eu posso fazer até uma verificação para, em vez de ele printar aqui direto, eu vou fazer o seguinte, ele vai printar, eu vou verificar se current next for igual a null. O que significa quando o current next é igual a null? Lembra que eu falei que o nulo é final? Se o próximo elemento for nulo, quer dizer que eu estou no último elemento, certo? Se ele for diferente de nulo, quer dizer que não é o último elemento. Se ele não for o último elemento, eu vou dar um printf, daí eu vou dar um espaço, setinha, espaço. Pode ser isso aqui. Eu boto aqui vírgula ponto. Então, o que eu estou fazendo? Se ele chegar no último elemento e for nulo, ele não escreve isso aqui. Ele só escreve se o próximo elemento não for nulo. Quando eu executar isso aqui, pronto. 5 e agora é 1, certo? Bonitinho, né? Tá, isso aqui já é meu traverse. Já tá basicamente pronto, tá certinho meu traverse aqui. Não tem que mexer mais nele. Só que eu fazer isso aqui, head, next e tal, não fica meio feio? Não fica meio esquisito? Para isso eu vou criar uma nova função, que vai ser minha função de append, ou push, tanto faz, posso escolher qualquer nome. Se a gente fosse fazer, por exemplo, para ficar bonitinho igual um JavaScript, eu podia botar push, mas eu vou botar como append, porque eu posso adicionar uma prepend que vai botar anteriormente. Então, o que que meu append vai fazer? Void append, certo? Ela vai receber um list node new, certo? Por que que ela vai receber um list node new? Porque ela vai ter que inserir um list node no final. Então, ela tem que receber um node para ela botar ao final. O que minha função append vai fazer? Vamos botar ela aqui, ó, void append. Por que que ela é void? Ela não precisa retornar nada. Ela só vai inserir um elemento no final. Se a gente for fazer aqui nosso append, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai verificar. Uma coisa que eu até poderia fazer seria adicionar um tail, que seria eu manter sempre um endereço de memória aqui, um ponteiro, para o último elemento, certo? Mas como a gente está trabalhando com array pequeno, eu posso percorrer de boa ela, tá? Certo? Agora aqui para o append, o que a gente tem que fazer? Para a gente conseguir pegar e adicionar um elemento no final, o que a gente vai ter que ter a princípio? A gente vai ter que ter nosso head, então nosso head não pode ser nulo, porque eu não tenho como adicionar o head após o head se o head não existe. Como que a gente pode fazer isso primeiro? Se o meu head for nulo, if head igual a null, se o meu head for nulo, quer dizer que ele está começando array, eu posso até dar um printf, eu recebi em inglês também, inicializando o nosso list node, ponto, vírgula ponto, certo?
E eu vou dizer agora que o head é igual a new. Então, se o head for nulo, então eu posso começar o head com o elemento que eu passei para append. Beleza, então agora não tem problema. Eu só vou ter que dar um return, porque fechou, comecei meu head e eu não preciso mais fazer nada nessa função. Se o head não for nulo, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o meu list node current é igual a head, então eu vou pegar um ponteiro para o meu início, para o meu head, e eu quero adicionar no final. Então o que eu vou dizer? Enquanto o current next for diferente de nulo, por que diferente de nulo? Se ele for igual a nulo, o current next quer dizer que o próximo elemento ele terminou no último elemento. Então esse aqui aponta, esse aqui eu não vou usar o tail. Se o próximo elemento for nulo, quer dizer que acabou o linked list. É o último elemento do linked list, esse atual. Então, se for nulo, quer dizer que eu cheguei no último e eu vou ter que botar esse próximo que eu estou dando append no final. Eu vou dizer aqui no current. Current igual current next, para mim, para o próximo elemento sempre. Então, eu vou percorrer ele. E aqui no final eu vou dizer que current next igual a new. O que eu estou dizendo? Se esse aqui for nulo, em vez de ser nulo, ele agora vai apontar para o meu novo elemento. Simples assim, certo? Aí tá. A lógica aqui tá certinha, bonitinho. Um problema que eu tô tendo aqui é, beleza, e se o meu novo for nulo? Se esse create node tiver dado errado? Porque lembra que eu retorno nulo? Eu tô retornando nulo, então ele pode dar errado. Em vez de eu dar um... Por que eu tava retornando nulo aqui? Se isso aqui der errado, eu ainda tenho que chamar minha função de cleanup aqui em cima. Porque se eu não der o meu cleanup, eu vou ficar com a minha memória... Minha memória vai dar um memory leak. Vai ter memória sobrando que não foi removida. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dar o cleanup, caso tenha dado errado a alocação. Vou só chamar o cleanup, ele vai liberar toda a minha memória. Em vez de dar um return null, ele vai dar um exit failure. O que ele vai fazer? Ele vai limpar toda a memória e vai terminar meu código porque deu errado a alocação. Beleza? Isso aqui basicamente eu não fiz isso antes porque eu não tinha o cleanup. O cleanup vai limpar a memória e vai garantir que nada deu errado. Certo? Simples assim. Agora, eu não tenho que me preocupar com esse elemento aqui sendo null. Porque se ele for nulo, ele vai ter batido aqui e vai ter dado erro e fechou. Meu código terminou. Aí tá. Nosso append está pronto. Então, se eu disser aqui, por exemplo, append, eu vou passar aqui direto a função create new node 12. Eu vou poder dar aqui um append create new node com 52. E quando eu executar isso aqui, só rodar aqui bonitinho, ó. Criou, rodou 5, 12, 52. Então, funcionando perfeitamente. Até se eu tirar esse head aqui, que eu tinha feito antes, vamos ver se vai pegar. Olha só. Ele inicializou o list node. Tá faltando o barra N aqui, para ficar bonitinho. Ele vai dar o... Só recompilar. Ó, inicializando o list node, 12 e 52. O meu head começou pelo 12, que foi esse que eu criei aqui no append. Então, eu consigo fazer até isso. Aí tá. O que eu vou fazer para ficar mais bonitinho? For int igual a 0 e menor do que 50. Não, 50 não, vai ficar feio se eu botar 50. E mais. Isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e eu vou dar um append em cada elemento dentro do loop for. Só para encher meu linked list, para ele ficar bonitinho e cheio. Então eu vou dar append. Só que valor que eu vou botar aqui? Eu quero botar algum valor aqui dentro. Como que eu vou fazer para eu botar um valor tipo aleatório, um valor bonitinho aleatório? Eu vou usar o range, que é basicamente uma função para randomizar um valor. Como que eu faço isso? Eu vou primeiro incluir o meu meu time.h na real. Por que eu vou incluir meu time.h? Com time.h eu vou poder pegar a quantidade de tempo do meu minuto atual até um determinado ponto na história. A gente usa muito o timestamp, que é com o Unix Time, que eu acho que é 1970. Ele começa a partir de 1970 e ele vai retornar a contagem em segundos desde lá. O que eu vou fazer aqui? O número, quando a gente tem um número que ele é aleatório no computador, ele não é bem aleatório. Ele tem um seeding por trás. Esse seeding se define com sRand. Esse sRand vai dizer qual que é o ponto que ele vai pegar para criar esse valor aleatório. Eu vou dizer que o meu seeding vai ser time, certo? E o meu time, ele espera um timer. Eu vou passar null. Quer dizer que ele vai pegar desde o início do time, que vai ser 1970. Então, isso aqui vai retornar um valor numérico em segundos para esse sRand.
Para que é isso? Para mim sempre ter um valor diferente. E aqui dentro, eu vou usar uma função que é o rand. Eu vou até fazer aqui separadinho, fica mais bonitinho, ó. Int rand, int val igual rand, certo? Eu vou dar um printf, porcentagem d, barra n, vírgula rand, para mostrar o que é o valor que a gente recebe do rand, certo? Eu vou passar aqui 5, não importa muito. Na real, nem vou dar um append, porque, né. Vamos dar um clear. GCC. Ah, tá, ele vai esperar aqui um LD. Calma aí. Pam, pam, pam. Ah, eu tô louco, eu passei o eval aqui, tá? Eu vou dar um clear aqui de novo. A gente compila. Ponto barra linked list. Tá vendo que ele retorna esse número muito feio? Tipo, ele retorna tipo, um número grande, extremamente alto. Porque ele gera um valor inteiro, tipo, pode ser muito grande. Em vez disso, a gente vai utilizar o módulo. Por que o módulo? Se eu dividir o valor, por exemplo, por 50 e pegar o resto da divisão por 50, eu vou ter um valor que vai ser baixo. Ele vai ficar até 50. Então, ó, aqui tem um valor, tipo, vai de 0 até 49, pelo que eu me recordo. Que é o resto da divisão por 50. Por que 49? Porque ele não tem como ser 50, porque senão ia dar de dividir mais uma vez, né? Então, eu vou fazer o meu valor ser isso aqui. Pra mim ter um valorzinho bonitinho. Se eu tiro esse srand aqui, bonitinho, vou até dar um barra barra nele. Deixa eu dar um clear. Sempre que eu executar o código, ele vai retornar a mesma coisa. Com srand não. Sempre que eu executar o código, ó, tá vendo que ele tá dando um valorzinho diferente? Porque ele tá pegando o tempo atual para fazer o seeding. Dependendo de quanto tempo passa para mim executar, ele pega um valor diferente. Certo? Mas isso aqui é só capricho para ele pegar bonitinho, né? Aí tá. Beleza? Gerei meu valor aleatório e eu vou dar um append nesse valor. Então, eu vou encher minha linked list com valores aleatórios até 49. Quando executar, ó, deixa eu dar aqui que ele botou. Pam, pam, pam. Ah, é porque tem que dar o create node. Lembra que eu tenho que criar o node? O meu append ele recebe um node e não um valor. Eu poderia fazer o meu append receber o valor e criar um node? Poderia também. É um approach válido. Ó, e pronto. Eu criei vários elementos aleatórios e eu estou percorrendo cada elemento. Ficou bonitinho, não ficou? Tá pegando certinho. Tá, a gente já sabe como adicionar um elemento ao final da minha linked list. A gente já sabe como limpar a memória da linked list. A gente já sabe como percorrer a linked list. O que a gente pode adicionar agora? A gente pode adicionar uma função de pop, que é basicamente remover o último elemento da linked list. Como é que a gente pode fazer isso? Bem simples. Void pop. Opa. Ela vai fazer quase a mesma coisa que o meu append, certo? Então vou até usar meu append aqui para ficar bonitinho. E eu vou fazer o seguinte. Se meu head for igual a null, aqui eu vou dar um printf. Então, se eu tentar dar pop em uma linked list vazia, não tem como eu retirar o último elemento porque ela está vazia. Então, não é possível dar pop em linked list vazia barra n, já tem um vírgula ponto, bonitinho. Aí tá, a gente não pode tirar uma linked list vazia, então ele vai retornar e não vai dar nada se eu tentar fazer isso sem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada elemento antes que o current next seja diferente de null. Se o current next for igual a null, o que significa? Que eu estou no último elemento. Só que eu não posso liberar diretamente a memória do último elemento, porque eu ainda vou ter um ponteiro para ele. Vamos supor que eu queira apagar esse elemento aqui. Eu não posso só apagar a memória dele, porque esse meu head aqui, ele ainda está apontando para lá. Então, o que eu vou fazer? Se, ó, eu posso fazer até uma modificação aqui. Eu vou dizer se if cur next igual a null, quer dizer que eu estou no último elemento, certo? Na verdade, eu vou fazer até diferente aqui, ó. Se o meu current next for igual a null, só falta igual, o que significa isso? Quer dizer que meu head é o último elemento, certo? Porque o current é igual ao head. Então eu vou dizer que head é igual a null. Head igual a null. Eu vou dar um free no head primeiro, então. Eu vou dar free na memória que está em head, porque é o último. Posso até fazer diferente isso aqui e tal.
Tá, se não for o último, o que que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada elemento. Só que eu não quero pegar o último elemento, porque eu ainda vou ter um endereço para ele. Então, enquanto current next for diferente de nulo, eu vou para o próximo elemento. Porque o current next tem que ser diferente de nulo. Vamos supor que eu tenho aqui o outro. Eu tenho esse outro aqui. A gente ignora que isso aqui é nulo. O que que eu estou vendo? Se esse aqui, o current é esse aqui, certo? É o meu head. Current next é esse. Se o current next for igual a nulo, quer dizer que esse é o último elemento. Se isso aqui for nulo, esse é o último elemento. Então, o que eu vou dizer? Quando isso aqui parar de ser verdadeiro, quer dizer que o meu current next é o último elemento. Então, o que eu vou dizer? List node temp igual a current next. Que o current next agora é o último elemento que eu tenho. Eu vou dizer que o current next é igual a nulo. Então, eu estou dizendo que a memória aqui é nula. Certo? Então, ele para de apontar para cá. Eu vou ter o meu temp ali que eu criei apontando. Certo? E eu vou dizer para ele dar um free na memória do meu temp. Então, eu estou liberando a memória aqui. Simples assim. Então, quando eu pegar e eu der aqui um pop, eu dei um traverse. Eu vou dar agora um pop. Só falta eu botar o pop lá em cima. Lembra que eu tenho que botar toda a funçãozinha ali certinho. Vou botar aqui o meu pop. PopQRST. Então, ele vai ficar aqui bonitinho. E agora, quando eu chamar meu pop, o que vai acontecer? Eu vou ter que chamar o traverse depois, que eu quero escrever a mudança que aconteceu. Então, traverse. Então, deixa eu dar um clear ali embaixo. Ó, a gente dá um clear. Vamos executar isso aqui. O que aconteceu? A gente removeu esse último elemento e liberou a memória dele. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, se eu usar aqui pop, só fazer assim para ficar bonitinho, a gente consegue remover vários elementos de uma vez através dele, certo? Simples, não? Então a gente consegue adicionar um elemento ao final, remover um elemento do final, beleza, o que que falta? E se a gente quiser adicionar um elemento ao início? Eu quero fazer um prepend, certo? Como vai ser nosso prepend? Vai ser um list node, não vai ser list node não, ele vai ser igual ao nosso append na real. Ele vai receber um list node, então vou até copiar aqui, ó, void append, vai ser o nosso prepend. Então a gente vai trocar para prepend, que ele vai adicionar no início. A gente pode deixar aqui essa mesma coisa, porque se o head for nulo, ele não tem como inserir antes do head, certo? E o que a gente vai dizer agora? Se o nosso prepend ele vai adicionar no início, eu quero que o próximo do meu new, próximo do new next, é igual a head. Então, o próximo elemento, depois do meu novo, que eu vou inserir antes do meu head vai passar a ser ele, eu vou dizer, por exemplo, o quê? Eu vou criar um elemento. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu criei um novo elemento. O que eu vou fazer é muito simples. Eu vou dizer que agora ele aponta para onde era meu head antigo. Certo? E o ponteiro para head, eu vou passar para ele de volta e pronto. Eu adicionei no início. Então, eu vou dizer que new next é igual a isso e head é igual a new. Acabou. Eu acabei de inserir um elemento no início do meu array. Simples assim. Como sempre, eu não tenho que verificar se é nulo, porque o meu new ele sempre vai vir do create node. Então, eu vou fazer já a alocação sempre manual. Ele sempre vai verificar que vai dar o cleanup e tal, se tiver dado errado. Aí, tá. Então, já tem o meu prepend. Eu vou, por exemplo, implementar aqui o prepend. Eu vou dar aqui um prepend. Eu vou dar um create node com um valor 5. Então, o primeiro elemento tem que ser o 5. Opa. Ele vai dar de novo, porque eu não botei lá em cima. Calma aí, void prepend. Isso aqui sempre é bom lembrar de botar aqui no início. Às vezes esqueço. Só deixa eu dar um clear aqui. Vamos compilar de novo. E fechou. A gente adicionou o valor 5 aqui. Oxi. Ah, tá, ele ficou errado ali. A gente adicionou o valor 5 ali no início. Então, ele sempre vai começar com 5 se eu der um prepend. Então, o prepend vai adicionar o elemento no início do meu linked list. Fechou? Qual que é o que falta agora? Se a gente já tem um prepend, a gente já tem um que adiciona no final e um que remove do final, falta o que remove do início, que é o que vai mudar a posição do nosso head. Como que a gente vai fazer ele? A gente pode botar, por exemplo, o nosso shift, que seria igual em JavaScript. A gente pode dizer aqui que vai ser o nosso void
shift. O que o nosso void shift vai fazer? Ele vai remover o primeiro elemento, certo? Deixa eu dar aqui um... Então vai ser aqui, nosso void shift. Então, deixa eu dar um vírgula ponto, deixar bonitinho. Fechou. O que nosso void shift vai fazer? Primeira coisa, a gente pode até copiar aqui. Ó. Se o head for nulo, ele não tem como remover. Então, if head igual a null, não é possível dar shift e linked list vazia. Ele vai retornar. Se não, ele vai dizer o quê? List node temp igual head. Então eu estou pegando o quê? Eu estou armazenando meu head, que é o endereço que eu quero limpar. E eu vou dizer que meu head igual a head next. Eu nem preciso verificar se ele é nulo, porque eu estou removendo o elemento e se eu for fazer qualquer outra coisa, ele vai verificar se é nulo antes. Eu posso verificar se o head for nulo, printa que agora o head é nulo. Posso fazer isso também, mas assim, dá de implementar muita coisa a mais aqui para deixar mais bonitinho o código, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer agora que se eu já tenho o meu head como sendo próximo, eu tenho que liberar o endereço de memória, tenho que limpar a memória que tinha no meu head antes. O que eu vou dizer? Eu vou dizer free temp. Então ele vai liberar o que está no temporário, que é o meu antigo head. Se eu dar um clear aqui, certo. Então já tenho o shift implementado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar aqui, em vez de um prepend, eu vou dar um shift. Certo? Opa. Shift. E quando eu rodar isso aqui, ó, tá vendo que ele tinha começado com 35, 10, 31, depois ele virou 10, 31, 19? Isso aqui é basicamente meu shift. É um pouco confuso, não é muito bonito, tem muita coisa que a gente pode melhorar. Isso aqui é só um exemplo de algumas formas que a gente pode trabalhar com uma linked list. Eu vou botar aqui um pouco de comentário, eu vou explicar o que cada parte faz. E eu vou botar todo esse código depois no GitHub. Mas, a princípio aqui, o que a gente tem de comentário? Então, meu type def create node, a gente não precisa comentar aqui. Append, cleanup, create node, copy, prepend, shift, traverse. A gente tem aqui nossas funções, bonitinho. List node head, começou como nulo. Nossa main, esse aqui vai ser nosso seeding para o range, certo? Aqui a gente vai adicionar um elemento ou um nó, certo? Um nó com valor aleatório entre 0 e 40, entre 0 e 50, que pode ser tipo 0 a 49, né? Eu nem vou botar o enter aqui. A gente vai botar um valor aleatório, certo? A gente está criando o node atribuindo jet para o append. A gente pode, obviamente, fazer, por exemplo, list node new igual create node e passar o valor e depois dizer que a gente vai passar só o new. A gente pode também. Fica até mais bonitinho, fica mais legível. A gente vai dizer aqui para traverse, para percorre o array, o list node, percorre o list node, libera o primeiro elemento. Aí vai percorrer novamente e depois limpa a memória. Simples assim. O que nosso append vai fazer? Eu vou usar aqui esse aqui que é barra. Ó. Se eu der um barra asterisco asterisco, eu vou ter esse comentário mais bonitinho. Já vou explicar o porquê. Eu vou dizer que adiciona um elemento ao final do array. Do array, pô, estou escrevendo direto array. Ao final do list node. Da linked list também pode ser. Da linked list. Se eu botei errado também, isso aqui é uma linked list, não um list node. O list node é cada elemento. Tá? Se a linked list for vazia, inicializa. Simples assim, certo? Então ele vai fazer, vai inicializar aqui, vai percorrer cada elemento e adiciona no final. Nosso create node, se eu botar mais um aqui, fechou. Seria um node. Simples assim. Em caso de erro, limpa a memória e finaliza o código. Então, se der erro, ele vai finalizar tudo aqui. Beleza? Vai chamar o cleanup e vai liberar tudo. Cleanup libera a memória. Ele literalmente vai só limpar a memória. Nosso traverse vai percorre cada elemento da linked list e vai escrever cada elemento. Nosso pop remove remove o último elemento. Nosso pop remove o último elemento
da linked list. Então, ele sempre vai remover o último elemento, caso ela não esteja vazia, obviamente. Beleza? E o nosso prepend adiciona um elemento ao início da linked list, certo? E aqui nosso shift remove o primeiro elemento da linked list. Simples assim, certo? Porque eu botei isso aqui? Porque esse comentário ele ajuda um pouco no código, porque se eu botar o mouse, ó, ele vai dizer o que cada função faz. Percorre cada elemento, adiciona um elemento ao final da linked list, se a linked list for vazia, inicializa. A gente pode adicionar algumas coisinhas assim para ficar mais bonito no nosso código. Tem muita coisa aqui que dá de implementar de forma melhor, tem muita coisa que dá de adicionar aqui para deixar mais bonitinho. Por exemplo, eu posso mexer nessa parte aqui, que ficou meio feia. Eu posso adicionar, por exemplo, um de remover um elemento no meio da linked list. Mas isso aqui é só um exemplo, então não é para ser a coisa mais eficiente e perfeita do mundo. Tem muita coisa que a gente pode adicionar em conceitos assim. É uma coisa até boa de praticar, então, pô, eu recomendo muito que pegue, tenta refazer isso aqui, fazer do zero isso aqui de cabeça, tenta remover um elemento da linked list. Um outro conceito que é legal de fazer, aqui eu tenho, por exemplo, o Node Next, que ele vai ser o próximo elemento, pode fazer um struct node prev, que vai ser o elemento anterior. Por que pode fazer isso? Você pode criar um tail. Seria o quê? Em vez de eu pegar só o head, eu posso, vamos supor que eu criei aqui mais alguns, certo? Eu posso manter também um ponteiro, que vai ser sempre o meu tail, que vai ser o último elemento. Se eu quiser dar um pop, eu posso pegar e fazer o meu tail virar o prev, eu armazeno esse último aqui em um temp, antes de fazer isso, né? Então eu armazeno num temp, certo? Eu boto o meu tail para o anterior, eu vou dizer que o next do meu tail, que antes era esse aqui, agora é nulo, e eu vou liberar a memória desse aqui. Então eu posso fazer isso para remover o último elemento, para mim não ter que ir por cada elemento para remover o último. Tem muita coisa de implementar a mais. Óbvio, é uma questão de tempo, prática e tal, para deixar bonitinho. Mas no geral, só para explicar, eu acho que foi bastante tempo já de vídeo. Mas é basicamente isso. Qualquer dúvida entre em contato. Recomendo ver esse vídeo mais de uma vez, porque é um pouco mais complicado. E dá de entender um pouco por que o malloc ele é bem útil em situações assim, que a gente não tem como fazer isso com array de jeito nenhum. Mas então é basicamente isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Comenta aí e valeu!